Quero, nesta manhã, começar um outro assunto com vocês. Falamos sobre os 7 concílios ecumênicos da Igreja, que foi desde o Concílio de Nicéia, passando por Constantinopla 1, 2 e 3, Calcedônia, né? Antes Éfeso, e terminando com Nicéia 2, no ano 787, né? E nesse tempo em que esses concílios aconteceram, a gente tem bastante homens importantes que vão trabalhar com algumas questões que são assim chamados de pais da igreja. E eu queria hoje conversar com vocês sobre esses homens aqui, sobre os pais da igreja, nicenos e pós-nicenos. Por que nicenos e pós-nicenos? Porque a gente está pensando no Concílio de Nicéia, né? 325. Por que pós-nicenos? Depois do ano 325, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, se Deus quiser, né? Esses pais... primeira questão é por que pais, né? Por que se chama pais da igreja? Justamente porque é alguém que veio antes de nós, né? já já tem esse pressuposto implícito no próprio termo, né? É alguém que veio antes de nós, é aquela geração passada de crentes que, embora já tenham morrido, né? Deixaram muitas coisas escritas e há testemunhos de outros a respeito desses pais, né? Então, embora tenham morrido, eles continuam a nos orientar, né? Como seus descendentes espirituais. Queria lembrar vocês que este ambiente é um ambiente em que aconteceu muitas heresias, muitas distorções, né? E por conta dessas distorções é que a gente tem essas falas desses pais, esses documentos desses pais, esses contra-argumentos desses pais, tanto nicenos como pós-nicenos. Existe uma autoridade do século XX, importante, chamado Johannes Kasten, né? E ele é uma pessoa que criou um sistema, né? Uma sistematização. E ele define os pais da igreja como autores cristãos desde a época do Novo Testamento até Isidoro de Sevilha, no mundo latino, e João Damasceno, no mundo grego. Acho que tem algum microfone aberto aqui para não interferir. Veja aí. Obrigado. Deixa eu mostrar para vocês aqui também esta tela aqui, ó. Então, qual o período desses pais e, né, até onde vão esses pais, né? O Johann Kasten diz para nós que são autores cristãos desde a época do Novo Testamento, que a gente tem, por exemplo, Clemente de Roma, que teve contato direto com Pedro, até Isidoro de Sevilha, né? Novo Testamento até Isidoro de Sevilha, Espanha no Ocidente, né? No mundo latino, e João Damasceno no mundo grego, né? 749. E aqui a gente tem as carinhas, as pinturas de Isidoro de Sevilha aqui embaixo, e João Damasceno do lado direito, do meu lado direito da tela. Então, esses são os pais da igreja e assim que são definidos. E ainda sobre esses pais, Paulo, por exemplo, vai dizer aos Gálatas, aos Coríntios e aos Tessalonicenses que os tinha gerado em Cristo. Então, a gente já tem essa figura de pai desde as Escrituras, né? Figuradamente, Paulo era como um pai para aqueles crentes, né? Então, a gente tem essas realidades bíblicas também, né? João, por exemplo, autor do Evangelho, das cartas e do próprio Apocalipse, se referia aos seus discípulos como filhos ou filhinhos, né?
Então, já existe esse vínculo, né, dos próprios apóstolos com os seus discípulos, que Paulo e João, ao menos, vão dizer desses discípulos como filhos. Né? E no período pós-apostólico, nós temos Irineu, que quando alguém que diz o seguinte, que quando alguém é ensinado pela boca de outro, ele se torna uma espécie de filho daquele que o instruiu. Então, existe Irineu de Leão, século II, a gente tem essa orientação, ou essa frase dele bastante peculiar e bastante própria para o que a gente está falando aqui. Ou seja, filho é um discípulo, é aquele que aprende de alguém. Né? Então, se ele é orientado pela boca daquele que o ensinou, então ele é um filho. Clemente de Alexandria vai dizer o seguinte, que devemos chamar de pai aqueles que nos instruem. Eusébio de Cesareia, a si mesmo, se entendia como filho de Panfilo, ou de Pânfilo, né? Que era seu amigo íntimo e seu mentor. Então, a gente, falando sobre pais da igreja, a gente percebe essa conexão direta entre alguém que instrui e alguém que é instruído, alguém que nós somos cristãos e dentro da esfera do cristianismo, alguém que é orientado por uma pessoa importante, por uma pessoa que veio antes dela, no caso, alguém que tem mais experiência, que tem mais história na fé, né? Essa pessoa instrui a este novo cristão, discipula esse cristão, ela se torna uma espécie de pai desse neófito, né? Desse recém-plantado. E é essa ideia presente, né? Tanto no Novo Testamento, quanto também na literatura que vem em seguida deles, como a gente citou, Irineu de Leão, Clemente de Alexandria e Eusébio de Cesareia. E até hoje a gente entende que esses pais, eles nos instruem, falando agora dos pais da igreja lá do primeiro século. Nos instruem, embora tenham falecido, os textos deles seguem nos orientando a vida. Deixa eu dar um oi aqui para Maria. Bom dia, Maria. Acho que a Regina estava com problemas de acessar a aula, mas vou mandar esse link lá para todo mundo. Se alguém quiser acompanhar pelo YouTube, também pode. Estou disponibilizando aqui para o pessoal acompanhar. Bom, ditas essas coisas a respeito desses pais, uma pergunta que surge é por que não mães da igreja, né? Porque só pais, né? Parece uma coisa meio machista, meio exclusivista, né? Meio só os homens tinham voz. Não, na realidade, não era, não é isso, né? Claro que o conhecimento acadêmico, o saber escrever, ler, era um domínio que não era um domínio comum, né? Não era como hoje em dia. Né? Aliás, dizem que a maior invenção da humanidade foi a escrita. Então, mas esse domínio não era comum à época. Né? E quando era... pelo fato de não ser comum, quem tinha mais acesso a isso era o próprio homem. Mas você vai ter mulheres também envolvidas com literatura e tal, escritoras, autoras, não na Bíblia. A Bíblia só tem escritores homens, mas você vai ter outras literaturas, em muito menor quantidade, mas essas literaturas existem. E a gente percebe que existem muitas mulheres importantes na Bíblia. A igreja primitiva é cheia de exemplos, né? E elas fizeram muita diferença na vida de muita gente. Paulo cita muitas mulheres, Pedro fala de mulheres, né? E o livro de Atos revela também a presença dessas mulheres assim de modo importante, no modo como elas lidavam com situações, etc. Paulo escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer
para que o pastor de Filipos possa orientar duas irmãs que cooperaram muito com o evangelho, né? Grandes cooperadoras do evangelho ali em Filipos, que é Sintique e Evódia, que estavam tendo alguma situação ali mal resolvida. Esse pastor, então, Paulo pede para que ele intervenha na situação. E mas nós temos muitas mulheres que acompanharam, por exemplo, o ministério de Jesus, Lucas capítulo 8, nos primeiros versículos, a gente percebe claramente que havia, por parte de algumas mulheres, um cuidado para com o Senhor. Ó, o texto fala, depois disso, deixa eu só ver se está todo mundo aqui, se está tudo bem, com o pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube. Ok, Rosa, bom dia, Rosa, chegou aí. O texto de Lucas 8 diz para nós o seguinte, ó, depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Então, fazia parte do grupo de mulheres que acompanhava Jesus, alguém que era do palácio de Herodes, né? Fazia parte da corte. Não necessariamente de sangue azul, digamos assim, mas era o mordomo de Herodes. A esposa dele era discípula de Jesus, é o que diz o texto aqui. Susana e muitas outras, o texto fala muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Então, os discípulos, Jesus e os próprios discípulos, foram, assim, muito beneficiados pelo ministério dessas mulheres. E como eu disse, mas numa sociedade como a do Novo Testamento, raramente as mulheres aprendiam a ler e escrever. Então, não era de se esperar que tivesse uma produção literária, né? Assim, documentos importantes, não documentos importantes, mas em grandes volumes, né, de escrita, porque realmente era, um, era setorizado a questão de leitura, de literatura e tudo mais. Ah, só ver uma coisinha aqui. Continuando aqui, a gente tem poucas obras de mulheres no período da igreja que chegam até nós. Algumas poucas obras. Dentro dos poucos exemplos, a gente tem Perpétua, né, que foi martirizada no ano 203. O nome dela era Víbia Perpétua, ela era de Cartago, ou seja, no norte da África, região onde também viveu Tertuliano, Santo Agostinho. Ela era de família nobre, era recém-casada, com um filho ainda não desmamado, e foi presa em Cartago por ser cristã e foi martirizada por não aceitar adorar a César. A história de Perpétua e Felicidade, que era sua serva, é uma história bastante intrigante, assim, uma história de um exemplo de fé importante, porque ela era recém, era mãe nova, criança, tinha meses quando ela foi presa. E o pai achava o cristianismo uma bobeira, e sofria por causa da filha. E, ao mesmo tempo, ela resistia à tentação de negar a fé, mesmo vendo o sofrimento do pai dela e do filho, porque ela foi separada da criança. Então, ela passa a vivenciar, num primeiro momento, uma prisão domiciliar. Ela é cuidada por dois escravos, né, que é Revocato
e a outra é a felicidade. E, além deles dois, outros dois amigos dela também são presos. E mesmo assim, diante dos apelos do pai, de todo o drama familiar que ela vivenciou, ela não desiste da fé. Ela entendia que aquilo era tudo passageiro, que o Senhor daria força para ela enfrentar todas aquelas situações. Os apelos incessantes do pai, o choro, a lágrima, e, enfim, todo aquele drama que envolvia até uma criança. Eu não sei como a gente reagiria a isso, né? Mas ela se manteve firme, né? Ninguém nem nada pôde demovê-la daquela situação. O próprio imperador fala para ela que aquilo é uma insanidade, porque aquilo era, para os romanos, nesse momento do século II, século III já, né? Comecinho do século III, o cristianismo era a negação de uma fé legítima em César e nas divindades, né? Então era uma espécie de paganismo, não era nada relevante para eles. E, enfim, ela, por fim, ela foi açoitada, e passou por uma série de torturas. O próprio pai dela também passou por muitas coisas em função dos apelos que ele fazia diante do rei para que não a matasse, né? Diante de César e tudo mais. Mas isso não foi levado em conta. E, e esses registros todos é a Perpétua que faz, é ela que escreve, né? Então, não é alguém que vê a história e conta, né? Mas é quem está vivenciando. Como ela era nobre, então ela sabia ler e escrever. Não era toda nobre que sabia ler e escrever. Algumas se aplicavam à arte da leitura e da escrita. E os registros que nós temos de Perpétua, existem registros próprios, né, registros pessoais, e ela que faz esses registros. Enfim, ela foi martirizada no ano 203, em Cartago. Foi lançado às feras na arena. Foi devorada por leões. Foi pisoteada, na realidade, acho que tinha um animal de porte menor, não sei se era uma novilha, né? Boi, assim. E, de todo modo, a situação não foi, assim, rápida de se resolver, porque o fato de lançar pessoas à arena, aquilo era uma atração, né? Um espetáculo, era uma coisa de diversão dos pagãos, né? Das pessoas que adoravam os deuses latinos, né? Os deuses romanos e as divindades gregas. Então, aquilo era uma ação assim popular, era um circo. Então, tinham muitos cristãos que eram lançados em arena e quanto mais aspas durassem, era mais espetaculoso, era mais engraçado, era mais divertido para quem estava lá para aquela celebração. Então ela é pisoteada e depois ela é morta pela espada do soldado. Enfim, este é um exemplo. Há outros exemplos de mulheres também que relataram suas viagens. No século XVI, XVII, mais a partir do século XVII e XVIII, a gente vai ter muitos relatos de viagem, né? Mas isso é mais aqui, né? Mais perto de nós, digamos assim, já aí saindo da idade moderna, já entrando na pós-modernidade, a gente tem relatos de viagem. Então, você vai ter um sem fim de registros. Mas a gente vai ter também outros registros de viagem daquela época. Tem uma autora, que agora me foge o nome, que ela também fez registros de suas viagens. Eu posso trazer depois o nome da pessoa e os registros que ela fez para vocês que estão nos assistindo. Mas, enfim, nós temos então o registro de Perpétua, que era uma cristã e que estava
vivenciando tudo aquilo, e aquilo foi bem dramático para a época. Enfim, ela morre, e por conta da sua fé. Bom, e falamos dos pais da igreja, falamos da possibilidade das mães da igreja, mas a questão é, quais os critérios para identificar alguém que seja, alguém que é pai da igreja, né? Como que eles analisavam para dizer essa pessoa tem características, ou ela pode ser considerada pai da igreja? Esses eram critérios. Essas eram perguntas que se faziam, né? Que todo mundo faz. Estou vendo aqui a Edna. Bom dia, Edna. Bom dia, Regina. Então, a gente tem essas... Ela está falando... É interessante essa história. Perpétua e Felicidade é realmente uma história bastante emocionante, até, quando a gente revisita essa história. Quais critérios para identificar o pai da igreja, né? Bom, não existe assim uma lista oficial de pais da igreja, né? Mas 4 eram os critérios, assim, grosso modo, que se analisava para dizer, essa pessoa tem peso de alguém que pode ser chamado de um pai da igreja, né? De alguém que orientou a igreja, de alguém que foi importante para a igreja, de alguém que defendeu a fé cristã, de alguém que a vida foi um exemplo a ser imitado, né? Então, quais critérios? Primeiro, ele tem que ser antigo, tem que ter a vida entre o primeiro século até o final do século VIII, quando a gente tem os chamados 7 concílios ecumênicos, né? Final do século VIII é quando acontece o Concílio de Nicéia II, no ano 787. E a vida no final do primeiro século. Por exemplo, Clemente de Roma. Clemente de Roma nasce em 35 e morre no ano 100, mais ou menos. Então, ele participa, ele é contemporâneo dos discípulos. Não de todos, mas ele teve contato com discípulos. Tradicionalmente, Pedro foi quem batizou, por exemplo, Clemente de Roma. Enfim, um critério, ele tem que ser antigo. O outro critério, ele tem que ser ortodoxo na doutrina, né? Ortodoxia é aquilo que tem que ser crido em todos os lugares, em todas as épocas e por todos os cristãos, no caso de ortodoxia cristã. Então, aquilo que tem que ser crido em todos os lugares, em todas as épocas e por todos os cristãos, isso é ortodoxia. Quem tem essa definição é Vicente de Léry, que é bem própria. Então, além de antigo, tem que ser ortodoxo na doutrina. Um outro critério é uma vida piedosa, uma pessoa cujo testemunho fala muito alto também. Uma pessoa que é temente a Deus, uma pessoa de referência, né? Uma referência para a sociedade que ele vive, para a igreja que ele participa. Então, antigo, ortodoxo na doutrina, de vida piedosa. Pelo fato de ter uma vida piedosa, um outro elemento é que ele devia ser aprovado por outros cristãos, né? Outros iam lá para ele falar, esse camarada aí, a gente conhece, a gente sabe quem é, a gente já viu a vida dele, conhece a família dele. Então, essas aprovações eram bastante importantes. Ou seja, os pais ou mães, né, da igreja foram cristãos cujo modo de viver era coerente com o que está registrado como ensinamento apostólico nas Escrituras. Então, o pai da igreja, ou a mãe da igreja, né, a gente pode admitir as mães da igreja, foram cristãos cujo modo de viver era coerente com o que está registrado como ensinamento apostólico nas Escrituras. Quem tem essa definição é um autor chamado Brian Litfin, que é também uma pessoa especialista em pais da igreja. Assim, uma definição da editora Paulus, a introdução da patrística. A patrística é um conjunto de livros, deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplar.
Eu já devo ter aqui mostrado para vocês. Deixa eu ver aqui como é que tá. Vai aparecer isso no Zoom. Essa coleção da patrística é uma coleção. Aliás, isso aqui eu ganhei em 98. Hoje tem, acho que uns 30 volumes, é uma coleção super cara. Eu tenho 10 desses 30. E na introdução deste documento bastante importante que a Paulus produziu, a gente tem o seguinte: os pais são, portanto, vou compartilhar com vocês, que fica melhor de vocês lerem comigo aqui. Olha só. Os pais são, portanto, aqueles que, ao longo dos 7 primeiros séculos, foram forjando, construindo e defendendo a fé, a liturgia, a disciplina, os costumes e os dogmas cristãos, decidindo assim os rumos da Igreja. Né? Aqueles que, ao longo dos 7 primeiros séculos, foram forjando, construindo e defendendo a fé, a liturgia, a disciplina, os costumes e os dogmas cristãos, decidindo assim os rumos da Igreja. Essa é a introdução da patrística, que é bem... que é esse livro aqui que eu mostrei para vocês. Não é só esse, é uma coleção, né? Tem uma série da patrística bastante importante, especialmente porque a gente está estudando aqui, que são os pais da Igreja, inclusive. Bom, o que são os pais nicenos, né? Porque a gente tem os pais nicenos e os pós-nicenos. Né? Pais nicenos são os que viveram mais próximos aos apóstolos, também conhecidos como pais apostólicos. Então, a gente tem Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, Hermas, Barnabé e Papias. Viveram mais próximos dos apóstolos, então eles viveram aí no século II, né? Século III, no máximo. Por que nicenos? Porque Niceia, que é o primeiro concílio de Niceia, vai acontecer no ano 325, já no século IV, depois da conversão de Constantino. Então, antes da conversão de Constantino, nós temos alguns cristãos exemplares que são tidos como pais da igreja. Constantino se converte em 313, né? Lembramos. Ele cria o documento chamado Édito ou Edito de Milão, em que há liberdade de expressão religiosa, não existe mais uma perseguição tão ferrenha. Então, nesse contexto, antes disso acontecer, a gente tem esse período chamado de pais nicenos, que estão assim, dentro desse período até comecinho do século IV. Né? Depois, falei aqui, deixa eu só lembrar. Então, isso define o que são os pais nicenos. E os pós-nicenos, naturalmente, são os que viveram durante e após o concílio de Nicéia. Então, no período do concílio de Nicéia, como a gente viu, em 325. Né? Então, é Atanásio, Hilário, Basílio, Gregório de Nissa, Cirilo de Alexandria, Teodoro de Mopsuestia, Jerônimo, Agostinho e João Damasceno. E a gente tem 2 destaques importantes para esses períodos, que é Orígenes do lado oriental e o Agostinho do lado ocidental. Né? Então, a gente tem esses 2, Orígenes de Alexandria e Agostinho de Hipona. Então, Oriente, né, Alexandria, Ocidente, Hipona aqui, norte da África, mais próximo a Sicília, Roma e tal. Cruzando o Mediterrâneo, já estaria ali em Roma. Então, o Ocidente e o Oriente. Então, esses 2 destaques. E como são muitos os nomes desses pais da igreja, a gente vai ser seletivo em estudar
essas pessoas e sua importância para nós. Hoje, vou trazer um deles para vocês, que é Clemente de Roma, que é esse moço, essa pintura que vocês vão ver aí, Clemente de Roma. Bom, quem era Clemente de Roma? Ele nasce no ano 35, morre em Roma, né? Possivelmente em Roma, a divergência em relação ao local do seu nascimento, e morre em Chersoneso, que é na região do Mar Negro, lá em cima, entre Europa e Ásia. Ele... Desculpa. Aqui. Ele é de origem certa, como eu falei. Existe um romance siríaco, né, escrito em siríaco, que diz que ele saiu assim naquelas crises, né, que qualquer ser humano tem, de descoberta, de querer saber quem ele era, se Deus existia, se não existia, ou se cria em Deus, como é que era isso. Enfim, ele sai, esse romance siríaco é do século III, e sai percorrendo o mundo em busca da verdade, e ele se encontra com Pedro, o apóstolo Pedro, em Roma, e ele se torna seu discípulo. E Pedro, inclusive, o batiza, né, segundo essa tradição. Outros admitem que ele é citado por Paulo na carta aos Filipenses. Veja só, carta Filipenses, Filipenses 4:3, Paulo vai dizer, né? Eu acabei de citar a Evódia e Sintique, né? Eu vou citar o texto delas aqui literalmente agora para vocês, versículos 2 e 3. Ó. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique, né? Duas mulheres importantes para a igreja de Filipos, é que vivam em harmonia no Senhor. Verso 3. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente, possivelmente é esse Clemente, e meus demais sunergoi, meus demais cooperadores, né? Os seus nomes estão no livro da vida. Meus demais cooperadores, aqueles que me ajudaram aí na obra. Então, Paulo cita esse Clemente, que muitos vão dizer que é o próprio Clemente de Roma. E essa versão é ainda mais aceita porque outros pais vão citar isso como referência a Clemente. Orígenes é um deles, e Eusébio de Cesareia é outro. Jerônimo e Irineu ainda admitem que ele havia sido terceiro sucessor de Pedro. Vou compartilhar com vocês aqui uma tela que mostra essa sucessão papal. Aí a gente tem Tertuliano vai dizer que Clemente havia sido consagrado pelo próprio Pedro, mas havia renegado o bispado a favor de Lino, assumindo depois de Anacleto. Então a gente tem na sucessão papal daquele período Pedro, segundo a tradição católica e segundo registros, vai ser o Papa de 30 a 67, o ano do seu martírio pela crucificação imposta a ele por Nero. Vai ter o Papa Lino, vai ter o Papa Anacleto e vai ter Clemente, que vai ser o Papa em Roma de 88 a 97. Seguindo aqui, nós temos... Em 96, chegou a notícia de que em Corinto a comunidade estava prestes a ser dividida. Então, a partir de 88, ele se torna Papa em Roma, segundo a tradição. E em 96, ele fica até o ano de 97, um ano antes, ele sabe que existe ali na comunidade de Corinto uma cisões, né, coisas assim, que vão levar a comunidade possivelmente a divisões. E então, a Roma pede que Clemente escreva uma carta
insistindo com eles na sua... para que eles revejam, né, o que eles estão fazendo da vida, porque, afinal de contas, aquilo não é nada cristão. Inclusive, está aqui essa carta, neste documento aqui. Ele escreve a carta de Clemente aos Coríntios. Está aqui neste livro. Os pais apostólicos, aí a gente tem a carta dele aos Coríntios aqui. É o primeiro documento que aparece, Clemente de Roma, não sei se dá para ler. Parece que sim. Então tá aqui. E nessa carta, o que é que ele trata, né? E ela chega até nós, né? Assim como as cartas de Pedro e Paulo também chegaram, a de Corinto, a de Clemente também chegou, e ela é conhecida na, na igreja de modo geral. E nessa carta, por exemplo, ele relata o martírio de Pedro e o martírio de Paulo. A morte de Pedro e a morte de Paulo é registrado por Clemente de Roma, né? E a gente não sabe com certeza como é que ele continuou o seu trabalho, mas muitos cristãos, por exemplo, foram condenados a trabalhar nas pedreiras, próximo ao Mar Morto. E não é difícil que ele tenha sofrido esse tipo de condenação, né? E conta-se que depois de um período de trabalho nessas pedreiras, ele sofre de martírio, né? Sendo afogado no Mar Negro. E a data da sua vida apontam geralmente para o ano 10 até o ano 100. Embora há registros que digam que ele tenha nascido em 35. Então é meio incerto a questão de quando ele nasceu. Mas o que se sabe é que ele foi uma pessoa importante da igreja, viveu esse primeiro período, e ele escreve um documento justamente para que aqueles irmãos de Corinto tenham possibilidade de rever seus modos de comunidade, né, o seu jeito de ser naquele ambiente lá de Corinto do segundo século. Gente, obrigado pela paciência de vocês. Foi muito bom estar aqui, tá bom? Até mais. Paz.